Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa aqui no nosso canal. E aqueles pedidos de praxe, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperta o sininho. Quando você aperta o sininho, sempre que o prof colocar um vídeo novo, já vai aparecer aí no teu celular uma notificação que tem um vídeo novo, e aí você já pode assistir mais uma aula, assistir a mais uma aula ali de língua portuguesa, de linguagens, questão comentada, etc, tá bom? Então, não deixa de dar o joinha também e de compartilhar. Por favor, compartilha, joga naqueles teus grupos de WhatsApp, enfim, manda para os teus amigos que estão estudando aí também para concurso ou para vestibular, tá bom? Ajuda a divulgar, por favor, o trabalho do Prof. Dani, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela aqui com você. E enquanto eu vou compartilhando a tela também, já fica aquele lembrete, né, pessoal, tá? Se você está procurando um, né, completíssimo de língua portuguesa, com resolução de questões, com um monte de coisa, com simulados, com mais de 40 horas de curso, com apostilas, com mapas mentais, etc., tá? Por um valor mais do que acessível aí, acesso a um ano, dá uma olhadinha no link que está na descrição, vem falar com o prof. Dani Marques também, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só, o que que nós temos aqui? Vamos continuar, então, o nosso gramaticais, nos últimos vídeos eu estava falando de valor adjetivo e valor substantivo, certo? Claro que eu trouxe também a definição do que era o substantivo, que por sinal eu retomo aqui, ó, tá? Então, né, lembra, o que é um substantivo? Substantivo, conversamos sobre essa definição, né, a palavra que dá nome aos seres, ou seja, a palavra que nomeia aos seres, e falei isso para vocês mais de uma vez ainda, eu digo, pessoal, não fiquem, tá, presos no nome aos seres, fiquem presos nisso aqui, ó, substantivo nada mais é do que um nome, de quê? De tudo, tá? Aquilo que dá nome a qualquer coisa, tá, gente? Vai ser um substantivo. Aquilo que dá nome a um animal, a um objeto, a uma ação, a um sentimento, tudo isso é substantivo. Amor é o nome de um sentimento, é um substantivo. Abdominal é o nome de um exercício, é um substantivo. Por que que eu falo, fica preso no nome? Porque se a gente pensa assim, nomeia os seres, quando eu penso em abdominal, abdominal não é um ser. Não é um ser, nem animado, nem inanimado. Não é um ser. Então, convenhamos, é o nome que a gente dá ao exercício, né? E é um substantivo, porque é um nome, ok? Muito bem. Além disso, a gente precisa falar um pouquinho, então, da classificação, na verdade, das classificações dos substantivos, tá? E aí a primeira classificação que a gente tem aqui é a diferença do substantivo próprio e comum, né? Essa classificação é uma classificação muito conhecida, muito utilizada no dia a dia, né? Então, vamos lá, olha só, o que que é um nome próprio ou um substantivo próprio? É aquele que se refere a um ser determinado de uma espécie, tá, gente? Exemplo, aqui, ó, a gente tem a Europa, né, que é um continente específico, não são todos os continentes, é um continente específico, né? Tá? O continente europeu ali, tá? Continente é bom, né? Tá? Então, ó, é que esse barulho que está acontecendo aqui dos meus. Estão até tirando minha concentração hoje, são os meus gatos que estão para cima e para baixo, mas tudo bem, deixa eles aqui. Então, gente, o continente europeu, quando eu falo continente, eu tenho vários continentes. Agora, quando eu falo Europa, eu estou falando de um específico, tá? Então, quando eu estou falando de um nome determinado, aí lembre-se disso, a gente utiliza o nome próprio e o nome próprio tem a inicial maiúscula. Maiúscula, lembre-se disso, tá? Então, é o caso, eu posso falar país, país tem vários países, né? Agora, quando eu falo Brasil, é um específico, é um determinado, tá bom? Meninos tem vários, mas Daniel, eu estou falando de um menino em específico. Lembre-se disso, isso é um nome próprio. Já o substantivo comum é aquele que vai trazer o nome de todos os seres ou todas as coisas de uma mesma espécie. Exemplo, menino, menina, país, país. E aí lembre que aqui a inicial é minúscula, tá, gente? É que eu acabo escrevendo, né, com letra tá, deforme e acaba, né, desse jeito, tá? Mas lembre-se disso, tá? O substantivo comum é com letra minúscula, ok? Fechou? Vamos lá.
Essa classificação é uma classificação bem tradicional, né, bem comum. Agora, a gente tem também o substantivo na seguinte divisão. Ele pode ser um substantivo simples ou um substantivo composto. O que que eu levo em consideração para classificar um substantivo entre simples e composto, gente? É o número de radicais. Se eu tenho um só radical, eu estou diante de um substantivo simples, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui, né, a palavra roupa, tá? A palavra, vamos lá, vamos pegar outros aqui. A palavra pé, tá? A palavra dia, etc. Tá? Isso é o que a gente chama de simples. Então, simples é quando eu tenho barbadinho, substantivo formado tão somente por uma palavra, tá? Agora, quando que ele é composto, gente? Ele é composto quando ele é formado por dois ou mais radicais. Exemplo, guarda-roupa, guarda-chuva, pé de moleque, que eu já coloco assim, tá? Para te trazer uma regrinha de hífen, não esqueçam que, gente, segundo a reforma ortográfica, aquela que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, pé de moleque não tem mais hífen. Então, cuidem com isso, tá, pessoal? Por favor, pé de moleque, pé de moça, tá? Esses pés de pé de cabra, só o pé de meia ficou, tá? Pé de meia ficou com if, porque eles chamam de expressão consagrada. É, chatice do caramba, né? Mas enfim, tá? Pé de moleque, pé de moça, pé de cabra, dia a dia, essas expressões não têm mais hífen, tá bom? Segundo a última reforma ortográfica. Mas são todos substantivos compostos. Por quê? Porque eles têm mais de um radical. Tá bom? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá? E depois, pessoal, a gente ainda pode, tá, classificar o nosso substantivo quanto a ele ser um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, tá? E aí vamos lá. Aqui, gente, muitas vezes nós aprendemos assim, né? Que o substantivo concreto é aquele que eu posso tocar, substantivo abstrato é aquele que eu não posso tocar. De uma certa forma, tem um certo sentido isso, tá? Tem um certo sentido isso, mas não é só sobre isso, tá? Vamos lá. Então, o que que é o concreto? O concreto é aquele, ó, que não depende de outro para ter existência. Em outras palavras, ele é independente. Como assim, Dani? Ele é independente. Ele não depende de outro substantivo para existir. Ele já existe por si só, seja por uma inserção cultural, folclórica, etc. Ele já existe, tá, gente? Ele é independente de outro. Já o abstrato, não. O abstrato, ele vai depender de outro para existir. Então, ele é dependente. Dependente. Dani, como assim? Dependente. Tá? Olha só, vamos lá. Tem um exercício que a gente faz normalmente com crianças, tá? E que eu gosto de fazer também, que eu acho que fica bem mais fácil. Eu digo assim, ó, eu peço para a pessoa desenhar. Desenha, tá? Então eu peço para a pessoa desenhar. Se ela consegue desenhar, vai ser um substantivo concreto. Se ela não consegue desenhar, vai ser abstrato. Ou se ela desenhar alguma outra coisa para representar aquilo, vai ser abstrato. Como assim, Dani? Vamos lá. Se eu pego, por exemplo, a palavra fada, se você fosse por aquela coisa de toque, não toque, você vai dizer, bah, eu nunca toquei numa fada, Dani. Pois é, eu também não. Mas fada é um substantivo concreto. Porque se eu pedisse para você desenhar, você conseguiria desenhar uma fada. Nós poderíamos divergir no nosso desenho. De repente, uma pessoa mais nova desenharia a Tinkerbell, a Sininho, e uma pessoa mais clássica desenharia aquela fadinha da Cinderela, mais fofinha, mais velhinha. Mas nós desenharíamos provavelmente um ser com características parecidas no sentido de colocar as asinhas, colocar uma varinha mágica na mão dela, ser uma pessoa bondosa, né? E assim vai, mágica. Pois então, né? Se eu pedisse para você desenhar um saci pererê, você saberia. Por isso que saci é um substantivo concreto. Não pode, nem pode. Mas eu nunca toquei num saci? Pois é, eu também não. Mas é um substantivo concreto. Tá bom? Agora, olha que interessante. O beijo é um substantivo abstrato. Assim como o abraço
também é um substantivo abstrato? Dani, não pode. Claro que pode. Mas, Dani, o beijo é o encontro dos lábios, o toque dos lábios ali. Pois é, mas é abstrato. Tanto é que se eu pedisse para você desenhar um beijo, provavelmente você desenharia uma boca, mas aí você está desenhando a boca, você não está desenhando o beijo. Não, não, Dani, mas aí eu desenho duas pessoas se beijando. Você está desenhando duas pessoas se beijando. Ah, pois é, né, Dani? É verdade, tá, gente? Então, são substantivos abstratos, até porque o beijo só existe a partir do momento que existe o outro substantivo, né? Que existem outros elementos ali, um para beijar e um para ser beijado, um para abraçar e outro para ser abraçado. Mas tem um detalhe muito interessante, tá, gente? Normalmente, os substantivos abstratos, eles provêm de um verbo ou de um adjetivo. Então, por exemplo, se você pegar beijo, vem de beijar, abraço vem de abraçar, compra vem de comprar, tristeza vem de triste, a alegria vem de alegre. Então, percebam, né, no caso da tristeza e da alegria, vem de adjetivos, né, triste e alegre. Então, normalmente, os substantivos abstratos, eles têm sua origem em verbos ou em adjetivos. Tranquilo? Barbadinha? Dani, por que que isso é importante? Isso vai ser muito importante para você depois lá na parte de análise sintática, principalmente para diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal. Aí vai ser de extrema importância que você saiba diferenciar o substantivo quanto ao fato dele ser um substantivo concreto ou abstrato. Coloquei ainda para você aqui algumas observações do tipo, olha só, substantivo abstrato nomeia ações, né, dos seres, as qualidades dos seres, os sentimentos dos seres, tá? Então, por exemplo, né, tu pega aqui, ó, homem, né, o ser ali, concreto, trabalho é ação praticada, né, pelo ser, ou seja, abstrato. A beleza é a qualidade, abstrato. O amor é o sentimento, abstrato. E assim vai. E aí nós temos aquela perguntinha clássica, né, pessoal, acerca do substantivo Deus. E aí aqui não é nenhum viés religioso, ou filosófico, ou qualquer coisa. Então, somente um viés gramatical. A gramática define Deus como um substantivo concreto, tá, gente? Substantivo concreto e não abstrato. Ah, eu nunca toquei em Deus. Eu também não, e não tenho essa pretensão, né? Quisera eu ser um ser tão evoluído para poder praticar tal ação. Mas, gente, para gramática, Deus é um substantivo concreto. Tá bom? Fechou? Então tá aí uma aulinha bem completa sobre a classificação dos substantivos para você. Na sequência falaremos mais de língua portuguesa. Por favor, se você chegou até aqui, cara, deixa o teu joinha, deixa o teu like aí, não esquece de compartilhar, por favor, tá? Ajuda o Prof. Dani no trabalho dele. E se você está procurando um curso completo aí de língua portuguesa, dá uma olhada aí no link que está na descrição. Um grande abraço, fica com Deus, bons estudos, até a próxima. Tchau.